Alô, quem sou? O dia começou a 1000 por hora. Do terraço da casa de Samia, já havia respondido a diversos telefonemas. O Dreamer estava a meu lado e me observava em silêncio, enquanto, ocupado pelos fatos e pela euforia das conversações, de acordo com os casos, eu dava ordens, levantava a voz, enfurecia-me e, um par de vezes, saía do sério. De vez em quando me virava em sua direção tentando trocar com ele um olhar de cumplicidade, ou buscando receber um sinal de solidariedade pela massa de trabalho que devia enfrentar desde bem cedo, além da ingrata tarefa de ter de digerir um time de desajeitados, a quem precisava repetir cada coisa 100 vezes. Mas como era possível serem tão obtusos? Confundir até as ordens mais simples, mais claras. Ao telefone não responda "Alô, quem é?", mas sim "Alô, quem sou?", disse o Dreamer para minha surpresa, enquanto ainda ao telefone finalizava uma longa conversa. Pensei não ter entendido bem. Havia pouco mais que sussurrado, como fazia quando queria comunicar algo particularmente importante, coisa que exigia que eu abandonasse qualquer a fazer e me concentrasse nele. Entrei em estado de vigilância. Um olhar bastou para me informar que o Dreamer já tinha se transformado em um predador impiedoso. Um longo arrepio percorreu minhas costas enquanto sentia a adrenalina entrar no circuito em doses maciças. Com toda a calma que pude reunir, pedi-lhe que repetisse o que havia acabado de dizer, mas minha voz estava já comprometida por uma crescente apreensão. "Os outros são você!" gritou com sua voz mais terrível. Nos mundos internos, no inferno do ser em que me precipitei em meio a acusações e reclamações, o Dreamer não era mais um cortês hóspede sentado à mesa de minha casa, mas sim um aterrador capitão que gritava ordens em meio a uma tempestade, enquanto a nave estava à beira de um abismo de água. Estremeci, pulei de susto, e o telefone quase caiu sobre a mesa, enquanto saltava de uma mão para outra como um ser maliciosamente vivo e fugidio. A cena devia ser tão cômica que até o Dreamer não pôde deixar de rir. Atrás da sua máscara mais severa, da sua ira aparentemente incontrolada, havia permanentemente um oceano imóvel. Atrás da severidade do seu olhar, mantinha-se encoberto uma serenidade esfíngica que me aterrorizava mais que suas ameaças. Foi questão de um instante, para que, em seguida, seu rosto retomasse a careta feroz do predador. "Os outros são você", disse. Sua voz chegou calma, mas isso não me tranquilizou. "O mundo é assim porque você é assim, e não vice-versa. Não escape. O visível serve para reconhecer o invisível. Os outros servem para revelar-lhe aquilo que você não quer ver em si mesmo. O que projeta em mim tudo isto? Esta é a pergunta que dirige a si mesmo uma pessoa de bem. Observei e escutei você. Você é indeciso, prolixo. A confusão está em você, não nos outros", retomou, alongando imperceptivelmente seu corpo sobre a mesa. "O mundo manifesta-se duvidoso, caótico e irresponsável para atestar o que você sabe, onde você está. A cada telefonema, quem quer que seja do outro lado, inevitavelmente você pergunta: atrapalho?" No momento em que o Dreamer fazia essa observação, dei-me conta de que era exatamente assim. Entretanto, ainda não entendia que importância aquele aspecto pudesse ter. Atrapalho? Era uma pergunta de praxe. Sempre a ouvi distraidamente e a considerava nada mais que uma expressão social de cortesia, um sinal de respeito pela privacidade dos outros, especialmente no caso de um superior. Atrapalho é uma expressão que usam com você porque o sentem despreparado. O mundo, os outros, reflete você. É um espelho que reproduz a imagem de uma pessoa lenta, que fala muito e bravateia. Atrapalho significa sua falta de responsabilidade. Atrapalho é porque você não oferece clareza. Atrapalho é o mundo que denuncia você. Trim! O telefone tocou outra vez. Atendi e, mecanicamente, perguntei: "Quem é?" Nem bem completei aquela usual pergunta e a voz do Dreamer ressoou ainda mais terrível que antes. "Alô, quem sou?" "Deve dizer não. Quem é?" Estava enfurecido. "Quem sou eu?" Insistiu, continuando a gritar. Assim responde ao telefone quem entendeu que do outro lado encontra sempre a si mesmo. Eu escutava o Dreamer e ao mesmo tempo tentava assegurar um mínimo de normalidade à conversação telefônica apenas iniciada.
Alô, quem sou? Significa recordar que está encontrando sua confusão. Continuou, sobrepondo-se à minha conversação sem consideração, indiferente a quem pudesse estar do outro lado da linha e do que pudesse ouvir. Eu escutava a voz do Dreamer e respondia com monossílabos ao meu interlocutor, enquanto tentava, de algum modo, encurtar e concluir o telefonema. O mundo quer ser governado. Quem lhe telefona precisa ser contido, tem necessidade de clareza. Mas bastam-lhe poucas palavras para descobrir que você não tem uma direção, está ferido, está farto. Imponha-se leveza, entre em outras zonas de inteligência. Exortou-me com imprevista benevolência, retornando a um tom de voz normal. Uma pessoa atenta sabe que, escondida sob a crosta da determinação e da falsa segurança, existe sempre a mesma ferida, a mesma chaga. Sabe que não existe nada que possa começar ou fazer até que aquela ferida não esteja curada, cicatrizada. E ainda que tentasse escapar, ainda que se recolhesse numa caverna como um eremita ou num convento como um asceta, longe de qualquer telefone ou compromisso, aquela ferida, aquela chaga retorna dolorosamente para denunciar sua falta de preparo. Mas você, como todas as pessoas comuns, não sente mais aquela dor, ou finge não sentir. Em sua voz havia um eco de um fracasso sem remédio, a dor de uma derrota cósmica. O telefone tocou de novo. Àquela altura, não sabia mais o que fazer. Não queria afrontar o Dreamer e, ao mesmo tempo, não sentia a liberdade, o espírito ou o senso de jogo necessário para responder de acordo com suas indicações. O telefone continuou a tocar. O Dreamer, com um sinal, convidou-me a responder e acompanhou seu gesto de incentivo, dizendo: pense, que bênção! O mundo nos telefona para nos dizer quem somos e aquilo que nos falta. É como ter o oráculo de Delfos à disposição e poder interrogá-lo à vontade. Depois, entre sério e espirituoso, completou: todos ao telefone parecem perguntar quem é. Na realidade, já sabem. Você já sabe quem está do outro lado, porque é você quem telefona a si mesmo. Alguma coisa disparou, desbloqueou. Uma sensação de bem-estar invadiu-me como uma vértebra deslocada que retorna ao lugar. O telefone continuou a tocar, mas eu estava muito ocupado escrevendo para poder responder. Estava em um estado febril por capturar e fazer meu segredo daqueles ensinamentos que tinham em si a força de mudar uma vida, de transformar o destino de um ser. O mundo é puro reflexo do seu ser. Não se esqueça, preveniu-me. O mundo lhe telefona para comunicar-lhe quem você é, para fazê-lo conhecer aquilo que você sempre evitou saber de si mesmo. É você e somente você a decidir quem deve estar do outro lado. É você e somente você a decidir o que dirá a você. Por enquanto, do outro lado da linha, você encontra uma humanidade que reflete sua fragilidade. É você quem pede ajuda, quem pede para sarar. Ouvia e registrava aquilo que o Dreamer estava me dizendo com a certeza absoluta de que as coisas eram exatamente assim. Tudo me era perfeitamente claro. Os elementos esparsos de tantos ensinamentos seus estavam encontrando lugar em uma composição perfeita. Teria desejado poder registrar em cada detalhe a compreensão daquele instante para reencontrá-la intacta a qualquer momento que precisasse dela e para ser um dia capaz de transmiti-la. Um ser vivo convida à vida, prosseguiu desfrutando da brecha que havia aberto em mim. Seu vitimismo convida o insucesso. Vida atrai vida. Inteligência atrai inteligência. Quer modificar as pessoas do outro lado da linha? Quer mudar suas palavras, seu tom, a substância das notícias das quais são portadoras? Mude a si mesmo. Torne-se a solução e o mundo estará resolvido para sempre. Deu-me alguns segundos. Esperou que eu registrasse entre as anotações também esta parte do seu discurso e continuou. Responder, alô, quem sou? É a atitude de uma pessoa que sabe e se recorda de ser a única responsável por tudo aquilo que acontece na própria vida. Um telefonema permite-lhe entender aquilo que até agora você se negou a ver, tocar, enfrentar. Naquele momento, o telefone tocou de novo. Antes de responder, ouvi as recomendações do Dreamer. Clareza. Doe clareza ao mundo. E do outro lado da linha estarão apenas boas notícias. Alô? Quem sou? Disse e sorri ao pensar no efeito que essa excêntrica pergunta estava provocando no meu interlocutor.
Daquele momento em diante, atender ao telefone não seria mais o início de uma conversa comum, mas uma viagem de descoberta, profética e aventurosa, como as antigas peregrinações a Delfos, inebriantes como os vapores soprados das fendas no pavimento do templo e o encontro com a pitonisa oficiante.